Oi, sou a professora Luciana Siqueira e vamos dar início à nossa primeira videoaula da nossa disciplina Noções Gerais de Enfermagem em Centro Cirúrgico. Nessa disciplina, nós vamos aproveitar e relembrar alguns pontos principais que comentamos na disciplina anterior, como, por exemplo, sobre a história da cirurgia, como surgiu, que antes não existia todo o equipamento que tem hoje, toda a tecnologia que tem hoje, as anestesias, nós vimos isso na cirurgia, no módulo passado. Vamos comentar nessa também sobre o centro cirúrgico. Por quê? Porque nessa disciplina nós não estaremos estudando mais, como foi anterior, o pré-operatório, os cuidados de enfermagem no pré e no pós-operatório. Nessa disciplina, nós vamos estar estudando o período da cirurgia, que é conhecido como transoperatório. Então, a gente vai passar aqui, relembrando da disciplina anterior, falando sobre o centro cirúrgico, o objetivo, a localização do centro cirúrgico, a estrutura física, os recursos e materiais móveis, tudo isso nós vamos relembrar para que a gente possa dar continuidade à nossa disciplina nesse novo módulo, que é Noções Gerais de Enfermagem em Centro Cirúrgico. Vimos a estrutura física, composta por vestiários, sala administrativa, área de recepção, sala de espera, área de escovação ou lavabo, Tudo isso, lembrando, fica dentro do bloco cirúrgico, dentro do centro cirúrgico. É isso que nós vamos ver agora na nossa nova disciplina, que é o período transoperatório. Nós vamos ver a participação da enfermagem, do técnico de enfermagem dentro do centro cirúrgico, no momento em que o paciente está lá para se submeter a uma intervenção cirúrgica. Então, nós vimos aqui as salas, nós vimos como que tem que ser cada sala operatória, o piso, as portas, as janelas, Vimos os focos de luz, que tem tanto móvel como fixo, como tem que ser a ventilação, as instalações elétricas. Existem alguns blocos operatórios que tem salas para guardar medicamentos, a farmácia própria. E assim nós vimos toda a estrutura física de um centro cirúrgico. Vimos o expurgo, que é onde faz a limpeza de todos os instrumentais cirúrgicos que nós vamos estudar nesse novo módulo. Falamos sobre as salas de recuperação pós-anestésica e também mostramos todos os equipamentos, Falamos das cirurgias, o que são cirurgias, tipos de cirurgias, classificação das cirurgias quanto à urgência. Aí aqui nós falamos no outro módulo sobre as fases da cirurgia. Lembrando que no módulo anterior nós estudamos o pré-operatório e o pós-operatório. Nesse novo módulo, nós vamos estar estudando o transoperatório. O que seria esse período da cirurgia? O transoperatório consiste no tempo entre o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até ser encaminhado para a recuperação pós-anestésica, que é a RPA, forma adequada para recebê-lo no pós-operatório. Então, o transoperatório é o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico, na sala, vai ser encaminhado para a sala operatória, até o término da cirurgia, onde ele é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, que nós vimos no módulo anterior, que é a sala onde o paciente vai ficar para ser monitorado pelo técnico de enfermagem, sinais vitais, está sendo avaliado, nível de consciência, até que estabeleça todos os sinais vitais e que esse paciente já receba alta dessa RPA. Então, o transoperatório é esse período em que o paciente é recebido no centro cirúrgico, é encaminhado à sala operatória, é realizado o procedimento cirúrgico e depois ele é encaminhado para a sala de RPA. Então, esse é o período da cirurgia que é conhecido como transoperatório, que é o que nós vamos estudar hoje. Nesse módulo, nós vamos ver
tudo o que acontece relacionado à enfermagem dentro do bloco operatório, dentro do centro cirúrgico. Então, vamos lá. Aqui, falamos uma parte que tem nesse material também, que é sobre a instrumentação cirúrgica. Mas antes que a gente veja, ó, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui tem alguns profissionais com os instrumentais cirúrgicos, a mesa de instrumentação cirúrgica. Aqui fala sobre o conceito de instrumentador. O instrumentador, ele é uma pessoa, né? Pode ser um técnico de enfermagem que se especializa em ser instrumentador cirúrgico. Então, nessa disciplina, nós vamos estudar sobre esses instrumentais cirúrgicos. Então, vamos lá. E o que nós vamos focar nesta aula de hoje, lembrando que estamos falando do período transoperatório, são os tempos cirúrgicos, ou conhecidos como fases cirúrgicas ou manobras cirúrgicas. Então, esses tempos cirúrgicos são a diérese, hemostasia, exérese e síntese. Vamos ver cada uma dessas aqui agora detalhadamente. Fases ou tempos cirúrgicos, já comentamos, né? Classificação do material cirúrgico. Lembrando, essas fases cirúrgicas ou tempos cirúrgicos, eles são os momentos em que acontece a intervenção cirúrgica com o paciente na sala operatória. São os momentos da cirurgia. Por exemplo, vocês estão vendo a imagem aí, ó. A diérese é o momento em que ocorre uma incisão no paciente, no local onde será cirurgiado, ou seja, uma abertura da região onde vai ser operada. A hemostasia acontece, o que? Algumas técnicas usando instrumentais que vai fazer o estancamento, que evite que ocorra uma hemorragia. E a exérese é a cirurgia em si, onde, dependendo do tipo de cirurgia, acontece a retirada de um órgão, é chamada de exérese, o momento da cirurgia mesmo. E, por último, o último tempo cirúrgico é a síntese, onde acontece a sutura, ou seja, o fechamento interno até a camada mais externa da pele, que é a epiderme, aonde vem fechando de dentro para fora, suturando, né, de dentro para fora, todas as camadas, o órgão que foi operado, passando por todas as camadas até chegar na camada mais externa. Então, esse é chamado de síntese. Então, vamos ver cada uma delas detalhada. Para cada tempo cirúrgico desse, existem os instrumentais que são utilizados para realizar esses tempos. O que são esses instrumentais? Quando a gente fala de instrumentais cirúrgicos, nós estamos falando do conjunto de instrumentação cirúrgica. Olha aqui, ó. São esses instrumentais aí, ó, que eu estou mostrando nas imagens, ó. Instrumentais cirúrgicos, certo? Para cada tipo de cirurgia, existem umas caixas, caixa para cirurgia ortopédica, caixa para cirurgia ginecológica, cardiológica. Então, cada cirurgia tem a sua caixa de instrumentais cirúrgicos que são usados para o procedimento que elas representam. Então, vamos voltar lá, para que a gente possa entender esses tempos. Então, vamos lá. Então, para cada tempo desse, existe a função, para que servem esses instrumentais, e quais são esses instrumentais? Então, vamos ver. Classificação do material cirúrgico. O primeiro tempo, que é a diérese, corte ou divisão, é onde faz a incisão, a abertura do local onde vai ser cirurgiado. Exemplo dos instrumentais, bisturi e tesoura. Preensão, apanhar estruturas, prender estruturas. Pinça anatômica e dentes de ratos. Não se preocupe que vamos ver detalhado essas instrumentais. Hemostasia, pinçamento de vasos sanguíneos. Tem as pinças hemostáticas, Heisted e Kelly. Exposição, que é o afastamento de tecidos, são exemplos afastadores. Fahrenbelf, Gosset e existem outros. Tipos especiais, que função própria, por exemplo, tem própria, aquele instrumental é próprio para determinado tipo de cirurgia, como por exemplo, pinça de Abadier, cirurgia gástrica, pinça de Post, cirurgia vascular.
E síntese, que é a união dos tecidos, ou seja, fechamento dos tecidos através da sutura. Então, exemplo dos instrumentais é o porta-agulha e as agulhas. Então, vamos continuar. O ato operatório ele consiste na diérese, hemostasia e síntese. Não necessariamente todos nessa ordem, então, ou seja, a abertura, a incisão, o estancamento do sangramento dos vasos sanguíneos, né? E a síntese, que é a sutura. Então, vamos ver cada um deles. E os instrumentais que são usados. Então, vamos lá. Diérese é o rompimento da continuação dos tecidos ou planos anatômicos para atingir uma região ou órgão, pode ser classificada em mecânica ou física. Então, é a abertura do local onde vai ser cirurgiado. Instrumentais para diérese. O bisturi é, com certeza, o instrumental para diérese que mais representa o cirurgião. É constituído por um cabo de tamanho e formato variado, onde se encaixam diferentes tipos de lâminas, esta, na grande maioria das vezes, descartáveis. E os instrumentais usados na diérese são as tesouras, que as mais usadas são a reta para o corte de fios, dissecção ou curva, que é chamada de maio, e a de dissecção mais delicada, que é chamada de Metzenbau, tesouras retas e tesouras curvas. Olha aí a imagem. Então, esse é o instrumental, o mais importante, usado na diérese. Lembrando que agora, nesse primeiro videoaula, nós estamos vendo os tempos das cirurgias, os tempos cirúrgicos, não o tempo que acontece a cirurgia. O primeiro tempo é a diérese, e o instrumental usado para a diérese aí nós temos o bisturi e as lâminas. Esse é um bisturi manual, lembrando que também existem os bisturis elétricos. E as tesouras que são usadas, tesoura de maio reta, tesouro de maio curva, tesouras de dissecção de Metzenbau, Metzenbau reta e curva. Tesouras de secção assim chamadas, pois possui pontas finas e delicadas, podendo ser utilizadas na secção e disfusão ou deslocamento alternadamente. Instrumentais para hemostasia. A hemostasia pode ser temporária ou definitiva, preventiva ou corretiva. Que é o que? Você vai estancar algum vaso sanguíneo para que esse vaso não derrame, né, bastante sangue e possa ocorrer a hemorragia e levar esse paciente a um choque hipovolêmico. O método de hemostasia por pinçamento é cruento e temporário, podendo transformar-se em definitivo por ligadura, cauterização ou angiotripsia. São algumas formas de fazer essa hemostasia. Em cirurgia vascular, que são cirurgias dos vasos sanguíneos, da articulação, da circulação sanguínea, utiliza pinças hemostáticas atraumáticas para que não se produzam danos na parede dos vasos quando aplicados, não favorecendo a trombose. A trombose é um acúmulo, né? No trajeto dos vasos sanguíneos, é um acúmulo como se fosse um coágulo, uma obstrução do trajeto desse vaso, impedindo que a circulação desça por essa trombose, né? As traumáticas, os instrumentais de hemostasia atraumáticos mais utilizados são as de Bulldog e Satinsky. As pinças hemostáticas traumáticas, quando aplicadas, são substituídas por ligadura ou eletrocoagulação, sendo as mais utilizadas a Rochester, a Kelly e a longa de Mister. Vamos ver as imagens dela. Então, lembrando, estamos vendo os instrumentais para cada tempo cirúrgico, para cada momento da cirurgia. Pinça de Bulldog, olha ela aí. Os vários tipos de pinça podem ter denteamento tipo Cole ou tipo DeBakey. Então, olha aí. Essa pinça de Bulldog, ela tem parecendo uns dentes, né? Um denteamento aí,
ela serve para pinçar os vasos sanguíneos. Pinça de Satinsky, existem vários tipos de pinças de superfícies atraumáticas que não vão lesionar, lembra, atraumáticas, não vão lesionar os vasos sanguíneos, variando o número, a altura e a exposição dos dentes. Então elas sempre vão apresentar dentes, na maioria delas, para apreensão. Pinça de Rochester, olha aí que ela tem essas estrias aí, que são, olha bem na imagem aí dessa pinça Rochester reta. A gente consegue ver essas estrias, que são esses risquinhos que faz o pinçamento dos vasos. E pinça Rochester curva. É pinça tipo hemostática, porém muito robusta, com pontas longas, servindo para pinçamentos de pedículos, tubos ou de alça intestinal ressecada. Então, é uma pinça maior que pode até pinçar a alça do intestino. Pinça hemostática de Kelly, olha ela aí, tem a pinça Kelly reta e a pinça Kelly curva. Mostrando também as estriazinhas lá em cima, que são esses risquinhos, ó. Tem pontas menores e estrias parciais, olha, diferente dessa aqui, ó, de Rochester. Ela tem as estrias por toda a extensão dela. Agora a Kelly não, ó. Ela tem somente essas estrias parciais, só pela metade. Usadas para vasos, fios grossos e pinçamentos pela ponta de tecidos menos grosseiros. Olha ela aí, tá vendo? Essa imagem dá para ver que ela não tem essas estrias ou esses serrilhados na porção distal, ó. Serrilhados só tem somente na porção distal. Na porção proximal aí, ó, não tem, é liso. Então essa é a pinça de hemostasia Kelly. Lembrando que ela tem a Kelly curva e a Kelly reta. Pinça de Mixter. É um tipo de pinça hemostática com a ponta curva de extrema utilidade para auxiliar na disseção de vasos e para passar fios para a ligadura em torno dos mesmos. Então, auxilia a passar os fios de sutura, né, para prender esses vasos sanguíneos. Então, ela tem a ponta curva. Também as estrias dela só são até a parte distal, a metade, e ela é curva na ponta. Instrumentais para hemostasia. A imagem não está muito boa, mas dá para a gente ver os nomes. Ó. Kelly e Cryer, Halsted, Mixter e Kocher. Instrumentais cirúrgicos para síntese. O que seria a síntese? A síntese é o último período, o último tempo, a última manobra cirúrgica, ou seja, já passamos pela abertura, de onde vai ser operado, que é a incisão cirúrgica, que é a diérese. Passamos pelo processo de hemostasia. Muitas vezes, além de usar essas pinças de hemostasia que a gente viu, os cirurgiões eles usam os bisturis elétricos que eles vão fazer na cauterização desses vasos sanguíneos, ou seja, vão queimando a ponta desses vasos sanguíneos, impedindo que eles derramem, né, que ocorra hemorragia. E agora nós vamos ver o último tempo, que é o tempo chamado de síntese, que é a união dos tecidos. Serve para suturar. Então, os instrumentais cirúrgicos usados são o porta-agulhas e as agulhas. Essas imagens que você está vendo, de tamanho de 12 centímetros, 14, 16 e 18 centímetros, são os tamanhos que existem dos portas-agulhas. Então, instrumentais cirúrgicos para síntese, porta-agulhas e agulhas. As agulhas são utilizadas para transfixar os tecidos como guia aos fios de sutura, podendo ser classificado como retas ou curvas, podendo ser cilíndricas ou cortantes. As que já vêm montadas com o fio são denominadas agulhas atraumáticas, proporcionando orifícios de entrada e saída menos traumáticos. Então, as que já vêm pronta, que a gente vem no pacotinho, que eu vou mostrar a imagem para vocês, são chamadas de agulhas atraumáticas, que já vem montado com o fio. Agulhas curvas possuem raio de curvatura variável, adaptando-se a cada tipo de síntese. Olha aí. Então, o porta-agulha e as agulhas. Essas agulhas aí, elas não vêm com os fios de sutura, né?
mas hoje em dia a gente já tem, há bastante tempo já, os fios de sutura já pronto, com a agulha e os fios. Olha aí. Então essa é a posição que a gente segura um instrumental cirúrgico, com esses dedos aí, ó, segurando e o dedo indicador apoiando, e fixa na ponta superior a agulha para realizar a síntese ou o período que é a união dos tecidos ou sutura. Pinças. As utilizadas para síntese são as pinças de dissecção anatômica que não possuem dentes na extremidade e, portanto, são menos traumatizantes. Ao aprenderem as bordas e a pinça de dente de rato, que possui dentes nas suas extremidades, portanto, favorece melhor a apreensão. Então, tem as pinças que são usadas, a pinça anatômica e a pinça anatômica dente de rato. O porta-agulhas são utilizados para a condução de agulhas curvas, sendo o mais utilizado de Maio, Egar e Matiel. Então, vamos ver cada uma dessas. Então, instrumentais para síntese. Tem o porta-agulha, Egar, olha aí, porta-agulhas Matiel, parece até um alicate de unha, né? Olha aí, eles vão... E essas que vocês estão vendo aí de tamanhos variados, que parecem pinça de sobrancelhas, são conhecidas como as pinças anatômicas, que nós temos as pinças anatômicas comum, né, simples mesmo, e as dentes de rato. Essas três primeiras aí você pode ver que elas têm uns dentinhos na ponta, então é conhecida como dente de rato. Pinça anatômica e pinça dente de rato. E aqui está a mesa montada com os instrumentais cirúrgicos, que são usados pelo instrumentador no momento da cirurgia. Então, vamos lá. O material de diérese permanece no canto inferior esquerdo. O de síntese no canto superior esquerdo e o material de hemostasia e de preensão no meio da mesa, inferiormente sendo os afastadores no canto superior. Então, aqui é um modelo da montagem da mesa do instrumentador cirúrgico. Então, essa mesa vai ser montada, tem os locais onde vai ficar os instrumentais de diérese, de hemostasia, de síntese e algumas outras pinças que são usadas como os afastadores, outras pinças de preensão para prender os campos, que são aqueles panos que são colocados no paciente. Então, existe as especiais e outros tipos de instrumental, como por exemplo a preensão, pinça de preensão intestinal ou de Alice, pinça de preensão aponeurótica ou Kosher, pinça de Forrest ou Ballenger e as chamadas pinças de campo ou Bacaus. Olha, pinça Alice. Essas pinças elas são utilizadas para preensão, geralmente a gente usa para prender, né, algum campo que está sendo colocado no paciente ou algum tecido mesmo no corpo humano, dependendo do que o cirurgião estará pedindo. Pinça Kosher, olha aí o modelo dela. Ballenger ou Sponge Forceps, são pinças de preensão, vai prender também. E pinça de campo, que é conhecida como Vicaus, fixar os panos de campo, fenestrado ou não. Esses campos fenestrados, eles são os campos que são com orifício circular ou quadrado no meio do campo, é chamado de campo fenestrado. Quando o cirurgião vai fazer algum procedimento que ele quer apenas delimitar a região onde vai ser operado, então ele usa esse campo fenestrado. E a gente pinça esses campos com essa Bacaus ou Bicaus para prender esses campos. O que seriam esses panos de campo? São aqueles panos que são colocados no paciente, na mesa do instrumentador cirúrgico, ou seja, os campos
que são os tecidos, né, os panos, que são utilizados no bloco operatório, na sala operatória. Tem os afastadores, são subdivididos em dinâmicos, sendo o mais conhecido de Farabeuf, as válvulas manuais de Doyen e a válvula suprapúbica. Os estáticos mais conhecidos são o Gosset e o Balfour. Esses afastadores, eles vão afastar os tecidos, abrindo, né, mais uma ponta e outra de onde foi feita a incisão para facilitar a visualização e a cirurgia em si. Instrumental cirúrgico, né? Farabeuf, Doyen, Deve e suprapúbica. Vamos ver aqui. Os afastadores de Gosset, olha como ele é usado para afastar a parede abdominal. Afastador de Balfour, semelhante ao anterior, sendo mais robusto e possuindo uma terceira lâmina curva, também apoiada em um braço deslizante. Também pode ser usado para abrir a parede abdominal. E aqui, o modelo da mesa do instrumentador, né, onde tem a síntese, a hemostasia, e esse exeres aí seria a diérese, né, que tem o bisturi, as tesouras e as pinças anatômicas. Mesa cirúrgica. É rotina a montagem da mesa cirúrgica, observando-se regras para a distribuição dos instrumentais cirúrgicos. O material de diérese permanece no canto inferior esquerdo, o de síntese no canto superior esquerdo, o material de hemostasia e preensão no meio da mesa, inferiormente sendo os afastadores no canto superior, conforme esta figura. Olha aí. Então a gente coloca no canto superior, no canto inferior esquerdo, olha aí, tem a diérese, que é as tesouras, o cabo do bisturi e a lâmina. No meio tem as de hemostasia e preensão, para prender os vasos sanguíneos, né? De hemostasia, que é a Kelly, a Crile. E em cima, no canto superior esquerdo, em cima, né? Superior esquerdo, tem a síntese, que é para sutura. Olha, o porta-agulha, as agulhas e as pinças anatômicas. Anatômica e dente de rato. E no canto, tanto superior como inferior do lado direito, ficam os afastadores e outras pinças que podem ser utilizadas durante a cirurgia. Então, esse seria um modelo básico da mesa do instrumentador cirúrgico. Olha aí. Cuba redonda com gases dentro, ó. Abaixo dela tem as pinças de preensão, ó, bicaus ou bacaus. No meio da parte superior, os afastadores. Do lado direito, em cima, tem de síntese, que são de sutura, né? O porta-agulha, os fios, as pinças anatômicas e dente de rato. Na parte inferior do lado direito tem a de diérese, que é o bisturi, a lâmina. E no centro tem as de preensão, e também as de hemostasia, para evitar hemorragia. Então, esses seriam alguns modelos de mesa do instrumental, mesa instrumental, né? Mesa do instrumentador cirúrgico. Então, por aqui, nós terminamos a nossa primeira videoaula sobre a nossa disciplina de noções gerais de enfermagem no centro cirúrgico. Lembrando, mais uma vez, que essa disciplina nós vamos estar trabalhando todo o conteúdo dentro do bloco operatório, ou seja, a participação da enfermagem, do técnico de enfermagem dentro do bloco operatório, na sala operatória, no momento da cirurgia. Então, uma das partes principais que nós conhecemos nessa aula foi
os tempos ou manobras cirúrgicas, que dentro dessas manobras nós temos a diérese, que é a primeira, a hemostasia, a segunda, e a síntese, a terceira. E também vimos cada instrumental desse que é utilizado em um tempo cirúrgico, em um tempo da cirurgia, né? Para a diérese nós vimos o bisturi, a lâmina para o bisturi, algumas tesouras. Para a hemostasia, nós vimos as pinças que servem para estancar o sangramento, como a Kelly, curva, reta. Nós vimos também algumas pinças de preensão, que prendem os vasos sanguíneos. E também nós vimos para a síntese, que é o porta-agulha, os fios para sutura com agulhas e a pinça anatômica e a pinça dente de rato. E algumas outras que são especiais, como os afastadores, as pinças para preensão, outras pinças de preensão, como por exemplo usamos a bacaus ou bicaus para fazer a preensão dos campos, dos panos de campo que são usados, né? Tanto no paciente como em cima das mesas que vão ser utilizadas. E assim nós encerramos a nossa primeira videoaula. Até a próxima!